Olá, hoje eu vou apresentar o artigo sobre análise proteômica comparativa, identifica biomarcadores para envelhecimento renal. Bom, a população idosa mundial ela continua crescendo, especialmente nos países desenvolvidos. Com o rápido crescimento da população idosa, surge a necessidade de compreender melhor os mecanismos do envelhecimento, porque com o aumento da expectativa de vida, né, se tem também um maior número de idosos desenvolvendo riscos de doença renal. A doença renal crônica ela atinge aproximadamente 195 milhões de pessoas em todo o mundo, e esse percentual pode variar de 30% a 50% em pessoas com mais de 65 anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E no Brasil, acomete 10% com mais de 65 anos, segundo o IBGE. Então, um perfil, né, das mudanças moleculares durante o envelhecimento seria uma chave para entender os mecanismos desse processo e desenvolver intervenções terapêuticas. Nas últimas 2 décadas, a proteômica baseada em espectrometria de massa tem sido amplamente utilizada para identificar proteínas expressas em jovens e idosos, se tornando uma das principais abordagens que permite a identificação e quantificação precisa de milhares de proteínas. O objetivo desse artigo é realizar análise proteômica de rins de camundongos jovens e idosos e comparar com os resultados obtidos tanto nesse artigo quanto em outros conjuntos de dados de proteômica. Foram utilizados, então, camundongos jovens e idosos da linhagem C57BL6J, que foram intraperitonealmente injetados com mononucleotídeos de nicotinamida a cada 2 dias durante 4 semanas. Então foram sacrificados para análises posteriores, tendo seus tecidos renais coletados e lavados em PBS frio e imediatamente congelados em nitrogênio líquido, e posteriormente foram realizadas análises bioquímicas e proteômicas. Os peptídeos mistos foram fracionados, né, usando a cromatografia de fase reversa de alto pH, seguida por análise de nano-LC-MS-MS. Então, a espectrometria de massa ela foi pesquisada no banco de dados através do UniProt músculos, obtendo 59.594 sequências encontradas. E então foi processado, né, pelo mecanismo de pesquisa Sequest-HT usando um software. As amostras, né, de tecidos elas foram homogeneizadas e lisadas por ureia e digeridas por tripsina de grau de sequenciação durante 16 horas a 37 graus Celsius. Após a digestão, as amostras elas foram incubadas. A análise de Western blot, né, tiveram as amostras de tecido lisadas em tampão RIPA, contendo 1% de coquetel inibidor de protease, e em seguida foram centrifugados a 12.000 RPM durante 20 minutos. A concentração de proteína ela foi determinada pelo ensaio de proteína BCA. Os camundongos eles foram sacrificados, né, e um dos rins foi removido, fixado e armazenado a 4 graus Celsius. Após a fixação, o tecido dele foi enxaguado em PBS, cortado em 200 micrômetros. Depois ele foi pré-incubado por 1 hora em temperatura ambiente no meio DAP. Após essa incubação, os tecidos eles foram enxaguados por PBS de novo e fixados novamente. Após a desidratação em solução de etanol e POM por óxido de propileno por 12 a 16 horas e posteriormente elas foram examinadas por microscópio eletrônico. A parte da estatística ela foi realizada pelo programa PRISMA, foi realizado o teste T-Student e para avaliação posterior, proteínas expressas diferencialmente em estudos de proteômica, elas foram analisadas por Genuine Pathway Analysis e foi usado também o programa Análise de Gene Ontology e o programa KEGG. Bom, para investigar, né, as alterações de proteoma em rins de camundongos jovens e idosos, realizaram uma análise proteômica usando a quantificação. No total, tiveram 7.208 proteínas que foram identificadas a partir de 3 réplicas biológicas, conforme é mostrado aqui no diagrama de Venn, né, na figura 1A, tendo 6.302 proteínas identificadas no conjunto de dados G, onde 80% também estavam presentes no conjunto de dados desse artigo. O conjunto de dados K também identificou apenas 1.555 proteínas, onde 62% também estavam presentes no conjunto de dados dessa pesquisa. Ou seja, mais de 60% das proteínas foram identificadas de forma consistente nos 3 laboratórios diferentes. Aqui ao lado, na figura 1B, tem um gráfico de dispersão dos conjuntos de dados que demonstra uma correlação, né, indicando que esses dados são semelhantes. Aqui ao lado, na figura 1D, o diagrama de vulcão mostrou que 224 proteínas foram reguladas positivamente e 111 proteínas foram reguladas negativamente pela razão idoso jovem.
E aqui na figura 1E e 1F, no geral, se teve 49 proteínas reguladas positivamente e 59 proteínas reguladas negativamente em todos os três conjuntos de dados. E aqui a gente tem na figura 1G um mapa de calor que mostrou que entre os 108 TEPs identificados, IgGs e componentes do complemento exibiram, né, um aumento significativo nos genes camundongos envelhecidos. Aqui embaixo, na figura 2A, a gente vê a via dos receptores do fígado de retinoide, a produção de óxido nítrico e ROS em macrófagos e a via de sinalização CAR do metabolismo xenobiótico, que foram ativados enquanto a sinalização do WAF2 e a oxidação de ácidos graxos beta foram inativados. Aqui ao lado, na figura 2B, a análise de cordas mostrou que várias proteínas associadas à fosforilação oxidativa, peroxissomos, metabolismo de retinol e metabolismo de colesterol foram expressas de forma diferente em camundongos jovens e idosos. Na imagem 2C, aqui ao lado, todos os três conjuntos de dados mostraram que as proteínas associadas aos peroxissomos foram reguladas para baixo, né, em camundongos idosos. Na figura 2D, de acordo com os resultados proteômicos, todas as enzimas associadas à oxidação de ácidos graxos foram regulados negativamente. E o CROSS também diminuiu em mais de 50%. Na figura 2E, as proteínas peroxomais diminuíram uniformemente em camundongos idosos, até da proteína PCK1, que foi regulada para baixo em 50%, enquanto a CD36 foi regulada positivamente. O OXSM também foi regulada positivamente. Na figura 2F, as outras proteínas expressas identificadas em rosa estão associadas ao dano renal e à lesão do túbulo renal. A linha preta indica que a proteína correspondente não estava presente em um dos conjuntos de dados. Aqui embaixo, na figura 3A, tem sido muito documentado, né, que o estresse oxidativo aumenta na população idosa. Então, os dados de proteômica e de Western blot mostraram que a expressão de catalase foi regulada para baixo em rins idosos. E o GLRX1 foi regulada para baixo também. Aqui ao lado, na figura 3B, as proteínas extraídas de tecidos renais foram tratadas com iodocetamida para modificar os grupos de sulfidrila livres, seguidas de deglutationilação por GLRX1 e foram analisados por espectrometria de massa para determinar potenciais locais, né, dessa glutationilação. Aqui na figura 3C, quase todas as proteínas identificadas exibiram esse aumento da glutationilação. Na figura 3D, aqui ao lado, né, a gente tem a análise de KEGG, que revelou que as proteínas com a glutationilação foi aumentada, né? Isso está associado ao metabolismo de carbono, metabolismo de aminoácidos e vias peroxissomas em camundongos idosos. Na figura 3E tem o histograma do aumento das proteínas peroxissomais. E, por fim, aqui na figura 3F tem um enriquecimento significativo de pequenos aminoácidos, lisina e arginina, em relação ao mesácido aspartico e ácido glutâmico na posição proximal. Então, né, a análise proteômica comparativa ela é capaz de identificar conjuntos de proteínas que foram diferencialmente expressas em rins de camundongos jovens e idosos e, portanto, podem servir como biomarcadores para o envelhecimento renal. Uma das proteínas mais reguladas em rins idosos foi o ALDH1A1, sugerindo que pode servir como um alvo potencial para intervenções de envelhecimento. Então, além disso, né, os resultados desse artigo mostraram que o envelhecimento causou uma redução do peroxissomos e que a administração do mononucleotídeo de nicotinamida restaurou a homeostase dos peroxissomos. Então, é sugerido que a suplementação do NMN pode ser benéfica para a saúde renal. E aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigada.